paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, apenas o versículo de número 11. Diz assim: E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém, igreja? Amém. Por isso, tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: quando as coisas não acontecem como planejado. Amém? Vemos, irmãos, neste versículo 11 do capítulo 23, o próprio Deus falando a Paulo: olha, convém que você vá para Roma, que você testifiques de mim em Roma, assim como testificastes em Jerusalém. E vemos ainda no capítulo 23, meus irmãos, os judeus fizeram uma conspiração contra Paulo. Os judeus queriam matar Paulo a todo custo, de modo que eles até jejuaram. Aproximadamente 40 judeus, eles jejuaram e eles falaram assim: olha, não vamos parar até que Paulo seja morto, e vamos fazer uma emboscada para Paulo. Vamos chegar até o tribuno, até Festo, o governador da Judéia, e pedir para que ele permita que Paulo vá a Jerusalém para ser julgado. E assim que ele permitir, nós vamos matar Paulo, vamos acabar com a vida de Paulo. E não tem mais jeito, tem que acabar com esse homem de uma vez por todas. E o sobrinho de Paulo ouviu isso. E ele chegou e ele foi visitar Paulo. E ele falou: olha, tio, estão querendo te matar. Tem aproximadamente 40 judeus que estão até jejuando de raiva e disseram que vão te matar. E Paulo falou: olha, espera um pouquinho aqui. Chamou o guarda, falou para o guarda: permita que ele converse com o tribuno, porque ele tem um assunto que é de interesse dele. E o assunto chegou até o tribuno. E ele ouviu, ele falou: mas você tem certeza disso? Tenho certeza. Aproximadamente 40 judeus. 40, tá bom. 3 horas da manhã, meus irmãos, o tribuno chama 2 centurião. Ele fala assim, capítulo 23, do versículo 23 ainda, 3 da manhã, ele diz assim: olha, eu quero 200 soldados, eu quero 70 cavalos, e eu quero ainda mais 200 lanceiros para guardar a vida de Paulo. Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, né, irmãos? Uma fortaleza para aqueles que confiam nele, e o Senhor está pronto para os livrar no dia da angústia. Né, irmãos? Também diz ainda que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. 3 da manhã, irmãos. De madrugada, Deus já preparou um exército para guardar a vida de Paulo, porque Deus falou: tu vai chegar lá em Roma. Deus preparou um exército, irmão. E eles chegaram, quando eles chegaram ali, dando uma de, né? Ô Festo, permita que a gente leve ele a Jerusalém. Não. O Paulo não está aqui não, o Paulo está lá em Cesareia, a fortaleza. Paulo já estava tudo esquema armado para guardar a vida de Paulo. O Paulo está lá em Cesareia. Se vocês quiserem acompanhar até lá. E eles chegaram, dando uma de que queriam julgar Paulo em Jerusalém, mas na verdade eles queriam matar Paulo. E Paulo, sendo romano, falou: eu quero ser julgado por César. E o Festo ficou até surpreso, mas eles não
tem nem provas contra ti concretas. Estão falando que você falou mal do templo, que você fala mal de Roma, que você fala mal deles, mas não tem prova nenhuma, Paulo. Não tem como você se condenar. Não. Eu quero ser julgado por César. E o Festo falou, do jeito que você quer vai ser, né? Quer ser julgado lá em Roma, porque Deus falou, eu te quero em Roma. E Paulo falou, eu quero ir para Roma, eu quero ir para onde Deus falou que eu ia chegar. E Festo falou, então vai ser do jeito que você falou, vai ser julgado em Roma. E no capítulo 27, meus irmãos, vemos que Paulo, ele vai para embarcar para Roma. E ele, no versículo 2, do capítulo 27, ele entra no navio Adramitino. E depois ele chega ali em Sidom, né, irmãos? Ele muda de navio. E ele entra no versículo 4 no navio que vai navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Começou uma viagem rumo ao que Deus disse. E logo de cara o vento era contrário. E eles foram devagarzinho, chegando de frente a Quinido. E eles foram abaixo de Creta, irmãos. Olha, abaixo de Chipre, depois abaixo de Creta. Ou seja, ele estava abaixo das expectativas e andando vagarosamente, irmãos. E às vezes Deus fala conosco com algo, a gente acha que vai acontecer rápido. Mas às vezes as coisas acontecem, o que, irmãos? Vagarosamente. E ele chega com dificuldade num lugar chamado Bons Portos. E quando ele chega em Bons Portos, irmãos, ele já teve uma revelação de Deus. O negócio vai ficar feio, Paulo. E Paulo disse, olha, a navegação vai ser difícil. Eu acho melhor a gente esperar um pouco aqui. Mas o centurião, que era aquele homem que cuidava de uma centúria de 100 homens, ele falou, não, o que você acha para o comandante do navio? Ele falou, não, acho que dá para nós ir. E ele acreditou o quê? Mais na palavra do comandante do que na palavra de Paulo. E ali eles embarcaram, irmãos. E ali o que aconteceu? Aconteceu um vento chamado Euroaquilão, né, irmão? Que os irmãos até conhecem a história. E eles ficaram presos nessa tempestade no mar, irmãos. Tudo ficou preto. Não sabia se era noite, se era dia, não dava para saber nada. Todo mundo desesperado. Começaram a jogar as coisas fora. Todo mundo achando que ia morrer. Mas Paulo estava como, irmãos? Confiante no Senhor. Aleluia. Há muitos dias na tempestade, o povo desesperado, jogando as coisas. E o Paulo disse, olha, vocês ficam tudo tranquilo. Todo mundo pode ficar tranquilo. No meio da tempestade, eu disse o quê? Fiquem tranquilos. O navio vai ser arrebentado. O navio não vai sobrar nada. Vai sobrar uma tabuinha aqui, outra ali, mas vai ser espatifado. Mas nenhuma vida vai se perder. Porque o Deus de quem eu sirvo, Ele me disse, Ele mandou o seu anjo dizer que ninguém haveria de morrer. Então vocês ficam tranquilos. E o que aconteceu, irmãos? Exatamente o que Paulo disse. Tinha 263 vidas no navio, irmãos. 263. O navio se espatifou. Eles se pegaram em tábuas. E eles chegaram aonde, irmãos? Melhor, 266 pessoas tinham no navio. O navio se arrebentou todo. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. Capítulo 28. E diz que nessa ilha, irmãos, ela havia os bárbaros. Tinha os bárbaros naquela ilha. E ali, meus irmãos, Paulo, ele foi pegar ali os gravetos ali. E o navio mordeu. E aqueles homens observando aquilo sendo bárbaro, falaram, esse homem aí deve ser homicida. Porque o cara escapou de uma tempestade no mar. E agora vem uma víbora e morde ele vai morrer. Então, é a justiça de Deus. É uma justiça. Esse homem está condenado. Daqui a pouco ele vai inchar, versículo 6, e ele vai cair morto. E eles começaram a olhar, irmãos, e Paulo nem inchou e Paulo nem morreu. Paulo tranquilamente colocou, tinham feito uma fogueira ali, colocou a víbora no fogo, e do jeito que ele estava, ele permaneceu.
E aqueles mesmos homens, versículo 6, ainda no finalzinho, eu acho que esse homem aí, ele é Deus. Porque era para ele ter morrido, ele está vivo. E o principal da ilha, chamado Públio, ele disse, olha, o meu pai hospedou Paulo por 3 dias. E ele disse, olha, meu pai está muito mal, está muito doente. Paulo, não, eu posso ir lá orar pelo seu pai. E o Paulo orou pelo pai dele, o pai dele foi curado. E logo todo mundo da ilha falou, tem um monte de enfermo aqui, pode trazer que eu vou orar e Deus vai curar. Todos que Paulo orou, Deus curou. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que Deus falou que Paulo ia para Roma, irmãos. E Paulo foi para onde? Em Malta. E às vezes na nossa vida, Deus fala algo, ou Deus promete algo, e a gente acha que aquilo ali é coisa certa, é coisa rápida, e às vezes as coisas acontecem devagar. E às vezes no decorrer da bênção, irmãos, dificuldades aparecem. Situações que parecem que nem é Deus no negócio aparecem. E às vezes a gente começa a pensar que a gente saiu fora da rota do Senhor. Não, eu devo ter saído do caminho. Porque Deus falou uma coisa, aquilo me trouxe paz, e eu estou vivendo totalmente diferente do que aquilo que Deus havia falado comigo. As coisas saíram do planejado. Mas, meus irmãos, nesses momentos, alguns até pensam, eu acho que eu estou no caminho ruim, eu acho que eu entrei no caminho errado, eu acho que é o diabo que está tentando fazer algo para me afastar de Deus, para me derrubar, enfim. Mas, irmãos, Naum capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Deus tem o seu caminho, Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, e as nuvens é a poeira dos pés do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, nem toda dificuldade é o diabo, irmãos. Tem dificuldade que vem da parte do Senhor. Para quê? Para nos aproximar dele, para nos purificar e para nos fortalecer espiritualmente. E às vezes a gente acha, irmãos, que o grande problema da nossa vida é as tempestades. É as tempestades que estão o quê? À nossa volta. Mas o grande problema não é as tempestades, irmãos. E eu vou até além. Deus não está preocupado com tempestade, irmãos. A grande verdade é que Deus está preocupado com o teu coração. Se a tempestade está lá fora, está tudo bem. Mas se a tempestade estiver dentro do teu coração, aí está tudo mal. Paulo no meio da tempestade, lá fora, tudo bem. E dentro do coração de Paulo, eu estou descansando na palavra de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para as tempestades, não olhe para as dificuldades, olhe somente para a palavra que Deus deu sobre a tua vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe, irmãos, o diabo roubar a fé que Deus colocou no seu coração. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E Deus, irmãos, nunca vai permitir que o diabo tenha nas mãos a vida de um filho e de uma filha dele. Nunca o diabo vai estar no controle da tua vida. Você pode glorificar Deus por isso? Para ele tocar em Jó, ele foi pedir permissão. Senhor, o senhor deixa eu tocar em Jó? Deus falou, você pode tocar em Jó. Na mulher dele não. E olha, você vai tocar, mas não vai matar. Você vai fazer isso, isso e só isso. E do jeito que Deus falou, ele obedeceu. Irmãos, ainda que tudo esteja dando errado na tua vida, Deus está no controle. Deus está no controle. E não tire conclusões da sua vida se você está vivendo um estado ruim. Não tire conclusões. Às vezes você acha que está numa situação ruim. Deus está com raiva, Deus está bravo comigo. Eu devo ter errado em alguma coisa.
Mas a grande verdade, irmãos, Deus deixa o mal chegar pertinho da gente, para a gente se aproximar dele. Vem para perto de mim. E aí quando você está perto de Deus, aí você começa a ver as coisas diferentes. Senhor, Aleluia. não estava tudo isso. Não estava tão complicado assim. Eu estava achando que estava tudo acabado. E Deus te mostra o caminho certo. Deus mostra a direção e você alcança a vitória. Aleluia. É interessante, irmãos, que a águia, quando ela vai fazer o ninho dela, ela vai no lugar mais alto que ela acha. Um canal seguro, põe lá no alto. E no ninho ela põe graveto, ela põe musgo, ela põe até pena para ficar bem fofinho, mas no fundo do ninho ela põe o quê? Espinho. E chega um momento, irmãos, que os filhotes de água já estão grandinhos, e ela tira tudo fofinho do ninho e deixa só os espinhos. E eles são obrigados a se dirigir o quê? A ponta do ninho, porque senão vai machucar os pezinhos delas. Quando elas estão na ponta do ninho, a águia joga elas lá embaixo. O susto é grande, o desespero é grande, mas quando elas estão caindo do ninho, elas não têm outra alternativa a não ser o quê? Bater as asas. E aí elas começam o quê? A voar, irmãos. E assim é Deus conosco, irmão. Na hora da luta, da dificuldade, a gente acha que está caindo lá embaixo. Mas quando a gente olha para Deus, a gente começa a voar, irmãos. Aleluia. Quando a gente olha para o alto, irmãos, aí vem a inspiração do Senhor. Aí vem a força do Senhor. Aleluia. Importa, irmãos, que você chegue a Roma. Importa a Deus que você, irmãos, alcance aquilo que Ele te prometeu, irmãos. Nunca ache que porque, está difícil, Deus amado, eu estou sofrendo, o Senhor está com raiva de mim, eu tenho orado, eu tenho buscado, irmãos. Deus não precisa falar nada, irmãos. E Deus muitas vezes Ele fica em silêncio. E Deus Ele fica mais em silêncio do que falando, irmãos. Porque quem muito fala, trabalha pouco. Mas se a gente toma posse da palavra do Senhor, a gente vai descansar nele, irmão. Aleluia. E ao longo da história, irmãos, o que mais aconteceu são homens tentando provar que a Bíblia é mentira. Estão tentando provar, não, isso é coisa inventada de homens, irmãos. Mas até hoje não conseguiram e nunca vão conseguir, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, irmãos. E Paulo, meus irmãos, permaneceu lá em Malta por 3 meses, irmãos. E como Paulo permaneceu, irmãos? A gente não percebeu uma coisa, irmãos. Quem recebeu Paulo na ilha, irmãos? Capítulo 28, versículo 2. Os bárbaros. Os bárbaros receberam Paulo. E como geralmente os bárbaros recebem as pessoas, irmão? Matando. Não é? Não é bárbaro. Pode ver nas guerras aí. Os bárbaros encontram, eles não querem nem saber. Eles matam, depois eles perguntam. Né? Mas como eles receberam Paulo, irmãos? Os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade. Recepção de gala por bárbaros, irmãos. O que isso quer dizer? Quando a gente está no caminho do Senhor, Ele usa até os improváveis para te abençoar. Você vai receber ajuda de onde você nem imagina. A fulana me ajudando. Irmãos, você tem a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Os bárbaros receberam Paulo, irmãos. Como? Carinho, com humanidade, fizeram uma fogueira, né, irmãos, cuidando deles. Olha ali, ó, viram que estava molhado, foram trocar as roupas deles, não de pouca humanidade. E logo, irmãos, o dono do chefão, vamos para onde? Para minha casa. Podia ficar onde, irmãos? Fica na casa de algum aí, fica no lugar dos hóspedes. Não, o dono da ilha, irmãos, vamos para minha casa. 3 dias, irmãos, aleluia. Deus te coloca sempre, irmãos. Se você está no caminho do Senhor, no meio da luta, Ele vai mostrar que você ainda tem honra, irmãos.
Está sofrendo, está gemendo, mas Deus sempre dá o sinalzinho dele que ele está contigo. Qual é o sinal de Deus? É honra. Você vai orar por alguém, Deus vai abençoar. Alguma coisa Deus vai mostrar para você que Ele está contigo. Aleluia. Esteja atento aos sinais de Deus. E ele ficou lá, e o homem falou: meu pai está doente, eu vou lá orar. Se o Paulo se deixasse levar pela situação, onde eu vim parar, nessa ilha, mordido por cobra, molhado, passando frio, Deus, que é isso? Que viagem para Roma é essa? Não, estou feliz, estou em Jesus, estou vivo. Seu pai está doente, eu vou lá, eu vou orar, e Deus vai curar o seu pai. Nunca deixe entrar na tua cabeça que o diabo quer que você pense, irmãos, que na hora da dificuldade Deus não vai te ouvir. Não, Deus não muda, irmãos. É na hora da dificuldade que Deus mais te ouve e mais te honra. Paulo orou, irmãos, e Deus na hora curou o homem. Ilha inteira veio. Aí é muita coisa. Não, orei por um, agora pela ilha inteira também não dá. Não, pode vir a ilha inteira. Se tiver mais na outra ilha, né, irmão? Podia vir que Paulo tinha fé para orar e Deus tinha poder para curar também. Aleluia. Orou pelo pai, orou pelos outros e o nome do Senhor foi glorificado. Chegou ali sendo julgado, irmão. Às vezes as pessoas vão te julgar. É serva de Deus, olha como é que ela está. Olha a luta que ela está passando, olha a dificuldade que ele está passando. Paulo chegou, a cobra mordeu. Isso é homicida. Por quê? O rapaz acaba de sair do naufrágio e agora a víbora mordeu. Isso é justiça, isso ele está condenado, é homicida. O veneno não fez mal. Não, acho que ele é um Deus. Os mesmos que condenaram já mudaram de opinião, irmãos. Deus vai fazer as pessoas que te condenaram, que te julgaram mal, mudar de opinião. Não, é Deus com ele. Por quê? Olha, o homem, foi uma víbora, não foi qualquer coisa, foi uma víbora. Ele tinha que inchar, tinha que morrer. Mas ele está do jeitinho que ele chegou. Está tranquilo, está saudável, irmãos. E o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Então, meus irmãos, confiem no Senhor. Descansem no Senhor. As coisas, irmãos, podem sair do nosso planejado, mas nunca vão sair do planejado do Senhor. O plano nosso está aqui, o de Deus está lá em cima. Antes dele chegar na bênção, eu vou purificar ele, eu vou fortalecer ele, e eu vou trazer ele mais para pertinho de mim, para quando ele chegar na bênção, ele desfrute de toda a plenitude. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.